O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, e nós estamos aqui para adorar esse Deus todo-poderoso. Seja bem-vindo, poderoso Deus. Seja bem-vindo. Fique entre nós, passeia entre nós. Em nome de é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia! Subir aos céus, eu sei que lá estás, se eu mergulhar no mais profundo mar, na poder me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada
aqui presentes, as que não puderam vir no domingo. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E nós só temos que agradecer ao Senhor, porque Ele não tem nos deixado calar. Nas lutas, nas dores, nas angústias, Ele tem nos levantado como Débora, como Esther, como Ana, como Ruth. A presença dele através da sua palavra é real e verdadeira. É a vida da mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela é virtuosa, ela é cheia de graça. Ela não deixa que as coisas pequenas dessa vida, as pedrinhas, as raposinhas, infiltrem em nossas vidas, em suas vidas, impedindo o agir de Deus. Assim é a mulher que teme ao Senhor. Ela elimina toda flecha, toda palavra, todo sentimento, tudo que não provém de Deus. E nós estamos aqui para bendizer ao Senhor, porque Ele nos fez adoradores. Ele nos fez, uma igreja de Deus, em Camilândia, adoradores. Cada um de nós temos uma mãe. Quem não tem, foi por Deus, mas foi a mulher de Deus. E nós só temos que adorar o Senhor pela essência feminina, a essência mulher que Ele colocou em nossas vidas. Adoremos ao Senhor. Aleluia.
quero saudar a igreja da paz do Senhor. De Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 35. Está no telão. A palavra do Senhor diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E então despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande segurança. Disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos na tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Fala pelo teu poder, fala pela tua misericórdia, nos convence, nos edifica, Pai querido, através da tua palavra, nos santifica e opera, Pai, poderosamente nas nossas vidas. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 4, ele inicia falando que outra vez começou a ensinar junto do mar. Isso a partir do amanhecer do dia. Jesus começou a ensinar à beira do mar. Jesus estava ali com seus discípulos. E a palavra do Senhor diz que juntou-se uma grande multidão para ouvir Jesus falar. E quando nós falamos grande multidão, é grande multidão mesmo, é acima de 10.000 pessoas que estavam ali para ouvir a voz do Senhor. E era tanta gente que Jesus ele era forçado a entrar no barco e ficar dentro do mar, porque as pessoas o comprimiam, as pessoas arrojavam sobre Jesus. Ele, para falar, para ensinar aquelas pessoas, ele tinha que ficar dentro do barco, ele tinha que fazer o barco de palanque. E assim, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, a partir do versículo 1, que Jesus ele passou o dia inteiro dentro de um barco, ensinando as pessoas. Nós podemos imaginar que ali Jesus levava alimento, levava água para passar o dia dentro do mar, pregando a palavra de Deus. Nós percebemos o afinco que eles tinham, o interesse que eles tinham em pregar a palavra de Deus, o apreço que eles tinham pelas almas, o quanto ele almejava alcançar aquelas vidas. E ali, Jesus ele estava dentro daquele barco, ali ministrando a palavra do Senhor. E ainda no capítulo 4, fala que Jesus proferiu várias palavras. Se nós olharmos aqui no capítulo 4, nós vamos ver que foram várias palavras dele. Parece que Jesus nem percebia o dia passar, porque o compromisso dele era de semear a palavra. Ele ensinou muitas coisas dentro daquele barco. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, a partir daquele dia, diz o versículo 35, naquele dia, cedo da tarde, diz-lhes: passemos para o outro lado. Depois de um dia exaustivo, ensinando, pregando, ministrando, ele falou para os discípulos: passemos para o outro lado. Com certeza, eles estavam indo descansar, depois de todos cansados. E eu fico pensando que Jesus talvez estava mais cansado ainda do que os discípulos, porque ministrar, ensinar, cansa. A pessoa está atenta, está preocupada com as pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Então Jesus estava muito cansado. E o texto diz que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Da mesma forma que ele estava no barco, ele não desceu do barco.
passa para o outro lado. E havia também com ele outros barquinhos. Muitos outros barquinhos estavam com Jesus, ao redor de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, para ter um local privilegiado para ouvir a palavra de Deus, porque a multidão era muito grande e quem podia ter um barco, ele teria uma visão, teria uma audição privilegiada para ouvir Jesus, muito melhor do que aquela grande multidão que estava ali, em pé, às vezes sentado, aquele calor, aquela dificuldade, e eles estavam dentro do mar para ouvir a palavra do Senhor. E o texto diz que levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmãos, Jesus estava no barco, a presença de Deus estava no barco, mas mesmo assim se levantou um grande temporal. E esse temporal ele atingiu também aqueles outros barquinhos. Não foi só o barco que Jesus estava, mas atingiu todos os outros barcos, foram atingidos por aquela grande tempestade. Mesmo Jesus estando conosco, nós somos sujeitos a grandes tempestades. As tempestades que nos atingem são diversas e elas são repetidas. Aqui está dizendo que foi de uma forma repentina que ela surgiu. Levantou-se um grande temporal. Esse é um temporal atípico, embora naquela região era normal acontecer tempestades. E os discípulos, eles eram homens grandemente experientes, tinham muita experiência, conheciam muito bem o mar. Eles estavam ali para fazer uma travessia de 10 quilômetros, atravessar 10 quilômetros, naquele mar que eles conheciam já há muito tempo. Eles eram pescadores. E aquele trajeto para eles era comum, mas veio um temporal que era incomum, e esse temporal atingiu. E aqueles homens, irmãos, certamente eles lutaram bravamente. O texto diz que Jesus estava dormindo com uma almofada na cabeça, estava deitado, muito cansado. Aqueles homens, talvez, por não querer incomodar o mestre, pode ser, eles remavam bravamente. Ali tinha 12 discípulos com Jesus, mas Jesus 13. Aqueles barcos, eles eram projetados, muitos deles, para 15 pessoas. E durante aquele temporal, naquela situação, 5 deles remavam. O meio de fazer aquela locomoção dependia de 5 pessoas remando para o mar do dia adiante. E aqueles remadores, eles fizeram tudo mesmo para que pudessem seguir adiante. E os 7, o que os outros faziam? Aqui está dizendo que quanto mais eles lutavam, mais a água tomava conta do barco. Os 7 estavam fazendo o quê? Estavam tirando a água jogando fora, lutando para não deixar o barco encher, porque certamente ele seria afundado. E naquele sentido, quanto mais eles tiravam a água, mais entrava a água no barco, até que chegou o momento que aqueles homens experientes, eles se deram por vencidos. Irmãos, tempestades, elas podem vir na nossa vida, em diversas situações, em diversos momentos da nossa vida. Pode ser um problema com o familiar nosso, pode ser um problema nosso, pode ser um problema na perda de um emprego. A pessoa conta com aquele emprego para sustentar a sua família, para o seu sustento, as suas provisões diversas. E de repente, a pessoa perde um emprego, ele fica perdido pelo temporal na vida dele. É o diagnóstico de uma enfermidade na vida da pessoa. O diagnóstico que às vezes a pessoa fica desesperada mesmo, como ficaram esses discípulos aqui. Eles ficaram apavorados, mesmo sendo homens experientes, eles ficaram apavorados.
quando o temporal chega na nossa vida, muitas vezes nós desesperamos. Quando nós recebemos um diagnóstico, eu já passei por isso várias vezes, receber um diagnóstico assim assustador na minha vida. Muitos mesmo aqui, naquele momento aqui, eu parei em estático ali, ao receber aquele diagnóstico. E tem uma família aqui na Caminholândia, que é nossa conhecida, e tem uma jovem de 23, 24 anos, nova, já é advogada, um emprego bom, e certo dia fez o exame e recebeu um diagnóstico que estava com leucemia. Aquilo ali abalou. Nós podemos imaginar o estado daquela mãe ao ver aquele diagnóstico daquela filha, o estado daquela família, o estado do coração dela, ao olhar aquele diagnóstico de leucemia, sangue, abala profundamente, abala profundamente. E muitas vezes Jesus está conosco, e nós somos abalados por essas tormentas que atingem a nossa vida. Talvez uns 8 dias atrás, semana passada, na EPTG, um senhor, um militar reformado, estava descendo a EPTG via CIA, estava de moto, sua filha ia de moto à frente também, e ela bateu na traseira do carro. Ela caiu e o carro passou por cima dela. Aquele pai, ao ver aquele atropelamento, ele sacou o seu revólver, entrou a mão na bolsa, sacou o revólver e deu um tiro na cabeça, morreu. Tragédia, o desespero daquele pai ao ver o corpo da filha estraçalhada. Ele entrou em desespero, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, por isso ele desesperou completamente e resolveu tirar a vida. Eu fico imaginando a mãe quando recebeu a notícia da tragédia, a morte da filha e a morte do marido. Aquela família quando recebeu aquela notícia terrível. Então, nós somos sujeitos a todo tipo de tempestade na nossa vida. Mesmo as pessoas estão conosco, tudo pode acontecer. Mas se nós estivermos firmes em Jesus Cristo, se o comando da nossa vida estiver nas mãos de Jesus, nós temos a convicção de sempre estaremos com Ele. E aqui, irmãos, está dizendo que as ondas subiam por cima do barco de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos, quando não havia mais possibilidade de eles resolverem por si aquela situação. Aí eles procuram ajuda do Mestre. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Dizemos que temos Jesus, conhecemos Jesus, que Jesus está na nossa vida, mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós achamos que somos algo suficiente. Os experientes, eles confiam na sua experiência. Os jovens, eles confiam na sua força. E assim por diante, os ricos, eles confiam na sua riqueza. Os influentes confiam na sua influência, que tudo vai estar certo. Eu tenho influência, que tudo vai dar certo. Mas como nós já sabemos, sempre que o homem confia em si mesmo, dá errado. Não vai dar certo. A palavra do Senhor diz, Jesus falou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, nada vocês
nós não podemos fazer, porque não há força alguma em nós. Josafá, quando ele foi cercado por aquela grande multidão, ele confessou para o Senhor: em nós não há força nenhuma para resistir essa grande multidão. Nós somos dependentes do Senhor. O salmista Davi disse: eu sou pobre, eu sou necessitado. O rei confessando: eu sou pobre, eu sou necessitado. Porém, o Senhor me socorre, o Senhor me sustenta, o Senhor me ajuda. É inútil nós travarmos uma luta contra as tempestades que nos assolam, nos atingem. Inútil. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que esperar pelo Senhor. O salmista Davi também diz: ainda que estou em uma guerra, eu não temeria, porque ele está confiado no Senhor. E aqui, irmãos, quando esses discípulos que estavam passando por aquele momento difícil, eles buscavam o Senhor. O versículo 39 está dizendo: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Irmãos, despertando, diante daquela situação, aquele barco balançando, aquele barco chacoalhando de todo jeito, todo jeito. Quem já andou no barco em alto mar sabe o susto que é um barco balançando. Certa ocasião, acho que eu e a Bíblia lá no estado, lá Santa Catarina, nós olhamos o barco, nós éramos crianças, e as lajes não coziam, os dias falavam muito, quis entrar no barco, e nós entramos naquele barco para fazer um passeio e fomos até alto mar. Chegou um momento que aquele barco, ele subia, ele descia, e ele começou a balançar de um lado para o outro, e aí o piloto disse: olha, agora daqui para frente nós não podemos ir, temos que voltar. E na volta ele começou a balançar, e a gente aqui confiado em Deus e confiado no salva-vidas do Deus. Mas olha, é uma sensação assim de dar ânsia, de fome. Muitas vezes aquilo que nos atinge nos deixa desesperados. Tira o nosso fôlego, tira o nosso ar, tira muitas vezes a esperança. Às vezes ficamos desesperançosos, achando que não haverá solução nenhuma. E aqui nós estamos vendo que diante daquela situação, Jesus, ele despertou do sono, porque ele estava dormindo tranquilamente diante daquela situação. Diante daquela situação, ele estava dormindo calmamente, estava tranquilo, estava preocupado. Mesmo ele dormindo, ele tinha o controle, ele tem o controle de todas as situações. E aqui está dizendo que ele repreendeu o vento e disse ao mar. Ele repreendeu. Quem é que pode repreender? Quem pode repreender? É quem tem poder. É quem tem poder. É o Todo-Poderoso. Quem pode repreender a fúria do mar? É só Ele mesmo, Todo-Poderoso. Irmãos, nós percebemos aqui, irmãos, que a presença do Senhor ela é muito valiosa, ela é indispensável. Mas tem uma coisa: Ele tem que estar no comando, Ele tem que estar no comando, na direção das nossas vidas. Porque a presença do Senhor, ela está em todos os lugares, em todos os lugares. Mas Jesus precisa estar no comando das nossas vidas. Se Ele não estiver no comando das nossas vidas, não vai resolver tudo. Estávamos no barco, a presença do Senhor, ela estava ali. O texto está dizendo que Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele repreendeu o vento
e houve grande bonança. Irmãos, quando Deus age na nossa vida, diante das nossas aflições que nós passamos, diante dos problemas que nós passamos, diante das nossas inseguranças, das nossas incertezas, das dores que nós passamos, quando Ele age, quando Ele repreende, aí sim há grande bonança. Grande bonança. Quando nós passamos por um sofrimento, por uma aflição muito grande, a gente fala assim: opa, escapei dessa. Ah, a gente respira fundo, né? Graças a Deus. Mas será que eu saí dessa? Será que eu saí dessa? Só Deus mesmo. Aí nós glorificamos, nós salvamos ao Senhor. E nós sentimos uma grande bonança na nossa vida. E o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos: por que vocês são tão tímidos? Às vezes nós somos tão tímidos que nós não confiamos no Senhor, nós não buscamos o Senhor, não entregamos a nossa vida no Senhor. Salmista Davi diz, Salmo 107:5: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele, por mais Ele, tudo fará. Quando nós tentamos, irmãos, agir com os nossos próprios braços, de acordo com a nossa vontade, vai dar errado. Muitas vezes nós somos privados das bênçãos de Deus. Em Jeremias capítulo 29, o Senhor diz: olha, eles que eu tenho planos bons para vocês. Mas nós muitas vezes não confiamos, nós não depositamos a nossa fé, não depositamos a nossa esperança no Senhor. E muitas vezes nós não vamos provar daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós buscamos fazer aquilo que nós achamos melhor. Não é aquilo que o Senhor, não é o melhor que o Senhor tem para nós, mas nós queremos o nosso jeito, não queremos abrir mão de forma alguma das nossas decisões, não queremos abrir mão de decidir o nosso caminho. Certamente nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, aqueles homens estavam com Jesus, aqueles discípulos conheciam os milagres que Jesus estava operando, mas eles estavam tão tímidos, tão cheios de si, por causa da sua experiência, conhecimento do mar, a força que eles tinham para navegar, para usar aquele remo. Nós vamos chegar do outro lado, chegaremos do outro lado. Os 7 jogaram água fora, mas quanto mais eles jogavam, o barco era cheio de água, até que eles se deram progressivos completamente. Que nós não venhamos, irmãos, a ser como aqueles discípulos, agir como aqueles discípulos, de forma tímida, mas que nós possamos prontamente entregar a nossa vida a todo tempo ao Senhor. Salmo 60, versículo 3, a palavra do salmista diz que vão é o socorro do homem, vão, inútil o socorro do homem, inútil. Muitas vezes os homens se propõem nos ajudar. Quando nós olhamos para a nossa política, nós vamos perceber que há muitas promessas de que vão nos ajudar, que vão mudar a nossa vida, mas esses mesmos que prometem tudo, eles não dão conta de resolver os seus problemas, eles não conseguem resolver os seus problemas, eles acabam sucumbindo e acabam ficando numa situação assim tão trágica que eles gostariam de contar com um Deus, com alguém que pudesse auxiliar nas suas dificuldades, aquelas aflições que eles estão passando.
nós temos que cada dia entregar a nossa vida, porque se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós seremos como o monte de Sião que não se abala. Jerusalém está rodeada por montes, e a promessa de Deus é que nós seremos como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Porque, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, com certeza Ele vai nos responder. Teremos a resposta positiva. Aconteça o que acontecer conosco, a resposta de Deus vai ser positiva para a nossa vida para sempre. Por isso, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, haverá paz, haverá bonança. João 14, 27, o Senhor Jesus disse: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. Ele tem uma paz tranquilizadora, uma paz perene para os nossos corações. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor Jesus Cristo seja o árbitro dos nossos corações, que nós possamos confiar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, saber que Ele está ao nosso lado. E como diz o salmista no Salmo 91, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos habitando na sombra da onipotência. E por isso nós podemos descansar quando nós estamos na sombra da onipotência. Que Deus nos abençoe. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, assim como o Senhor caminhava com os discípulos a caminho de Emaús. Queremos caminhar contigo, queremos sentir a tua presença. Precisamos da tua presença, Senhor, em todas as circunstâncias, em todos os momentos.